Bem, eu não quis ler o trecho aí que foi colocado no vídeo do Koshakar porque eu não sei falar espanhol e se eu tentasse ler aqui ia ficar muito feio. Mas voltando então, é claro que nem o mais fervoroso adepto de uma pura metodologia indutiva diria que o cristianismo era o único elo de transformação e fomento da legislação romana clássica entre os bizantinos. Com base em outros autores, o professor Ovídio advertiu que as alterações textuais operadas pelos jurisconsultos de Justiniano são devidas também às novas exigências práticas surgidas como decorrência das novas estruturas econômicas e sociais daquela época. Mas, e ainda lendo aqui Ovídio Araújo Baptista da Silva, a investigação que tenha como objetivo revelar a influência dos valores cristãos para a formação do direito romano que nos foi transmitido através da herança medieval, certamente descobrirá com facilidade o elemento cristão a iluminar os velhos textos do direito romano clássico. E este, basicamente, é o horizonte traçado pelo Ovídio Araújo Baptista da Silva, tudo entrelaçado, como eu já falei até nos vídeos anteriores, com as ponderações da minha autoria. E aí eu prossigo naquele texto ensaio, né, que hoje é explicado aqui nesses vídeos. Eu abri um capítulo assim intitulado A Amarga Tarefa do Historiador Medieval. E é estranho, né? Qualquer leitor, e agora qualquer ouvinte, certamente vai estranhar esse capítulo, né? Como assim? Por que a tarefa do historiador medieval seria amarga, entre aspas? E aí eu tento explicar o seguinte: este amargor aí abarca o método de produção historiográfico e não o resultado da pesquisa do historiador. É bastante acentuada a dificuldade de produzir uma historiografia sobre o medievo. E isto por fatores variados, não é? Intrínsecos e extrínsecos ao objeto de pesquisa do medievalista. Quando eu falo aí de dificuldades intrínsecas à atividade de pesquisa de um medievalista, eu quero me reportar a um problema de cognição evidente, qual seja, a escassez de fontes primárias de estudo, a acentuada dificuldade de acessá-las e, mais ainda, a maneira adequada de interpretar essas fontes, né? E a tudo isso se soma ainda a necessidade de compreender uma linguagem morta, que é o latim. Claro, né? Quando eu falo aqui de latim, eu quero me referir aos documentos oficiais escritos em latim e aquelas fontes latinas do direito, não é? E olha, eu não sou historiador nem medievalista, mas tudo isso me faz crer que há uma necessidade quase que automática de se escolher aí um método indutivo de pesquisa. Isso porque o sujeito cognoscente, no caso o historiador, acaba dando uma licença para ele mesmo, digamos assim, de analisar o objeto, no caso a história medieval, de maneira a retirar nessa tarefa conclusões gerais e universais. Aliás, há um manual da Orides Mesaroba e da Cláudia Servilha Monteiro que diz assim, um manual de metodologia, né? Por exemplo, da observação de um ou de alguns fenômenos particulares, uma proposição mais geral é estabelecida para, por sua vez, ser aplicada a outros fenômenos. Aí as autoras que eu mencionei estão a explicar com exemplos a metodologia chamada indutiva, não é? E entre escritores de direito medieval, eu encontrei justamente trabalhos indutivos, né? Pesquisas indutivas, dentre as quais a tese de doutorado de Alexandre Ribas de Paula, aquele professor, lembra que eu mencionei aqui nos primeiros vídeos que havia me respondido um e-mail? Então, ele escreveu uma tese chamada assim, O Ius Puniendi Germânico na Alta Idade Média Italiana, o Reino dos Longobardos. Tese de 2011, ele defendeu essa tese de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. E ali ele diz, olha, minha pesquisa é indutiva. E eu também vi um artigo
da Lucienne Dalry, também de caráter indutivo, intitulado A Tradição Romanística em Período Medieval. Este artigo você pode encontrar na revista Sequência.